E... Boa noite, grande Henrique, tudo bem, meu irmão? Tava com dificuldade aqui de entrar ao vivo aqui, socorro, tudo bem, boa noite. Mas graças a Deus consegui me conectar. Hoje é uma live interessante, o tema para mim foi de um aprendizado, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Muita coisa mesmo, eu vou dizer aqui informações, vamos falar aqui da espiritualidade, de alma de animal, com fonte que eu vou citar, que vai estar inclusive no meu livro, e estará no meu próximo artigo do meu blog espiritualista. Eliette, boa noite, sejam bem-vindos todos, pessoal entrando. Adna Santos, boa noite, Adna, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, porque o tema hoje é polêmico, tá? Vou causar muita polêmica, mas vou mostrar de onde eu tirei as informações. São informações que eu fui lá, pesquisei lá no fundo, e vou trazer para vocês aqui o que estará no meu livro, um capítulo sobre a questão dos animais. Os animais, eles merecem uma atenção, um estudo por parte de todos nós, certo? Hoje vamos falar do tema, os animais têm ou não têm alma? Aí eu abro aqui a live e pergunto para vocês, animal tem alma, pessoal? O que é que vocês acham? Primeiro, você não pode comparar a alma do animal, já respondendo, o que é a alma? É a essência, é o princípio inteligente, é a energia vital, é o que tem dentro de nós, né? Por exemplo, um animal, ele tem uma alma, já respondendo, diferente do homem, do ser humano. Por quê? Porque simplesmente a inteligência do animal, ela está ainda em desenvolvimento. Diferentemente do homem que tem um livre-arbítrio, o homem que tem consciência do errado e do certo, o animal tem muito mais instinto do que um princípio inteligente desenvolvido, está em desenvolvimento. Animal tem sim inteligência, animal tem individualidade, animal tem sim uma alma, não a alma igual a um do ser humano, mas existe sim uma alma, uma essência, um princípio inteligente, uma energia vital ali, um modo de ser. Tanto é que vários animais distinguem entre si. Quem tem cachorro, quem tem gato, sabe que tem personalidade, entre aspas, aqui diferente. Tem cães que são mais reservados, tem outros que são mais efusivos, tem uns que são mais emotivos, tem outros mais elétricos, outros mais quietos. Isso tudo são distinções da personalidade, da individualidade do animal. E onde é que está isso, pessoal? Já abro aqui e cito a Gênesis, a Bíblia. A própria Bíblia fala, a Bíblia usa a expressão alma vivente para denominar todo ser vivo, seja humano ou animal. Na própria Gênesis tem lá, certo? Quando Deus criou o mundo, ele disse, se referiu à vida de um ser vivo, seja humano ou animal, Deus criou répteis de alma vivente. Logo, ele é bem expresso, eu trago aqui a escritura sagrada que diz que animal tem sim alma. E aí eu trago agora e volto agora, mudo de página e trago o espiritismo. O que é que Allan Kardec, quem foi que codificou o espiritismo, falou dos animais? Diz que os animais têm um princípio inteligente. Allan Kardec, ele coordenou em 1860 uma revista espírita, pessoal, na França. Eu tenho esses dados todos aqui, que estará no meu próximo artigo. Ele perguntou aos espíritos evoluídos, animal tem alma? O animal pode evoluir, chegar à condição de um ser humano? Ou seja, pode haver evolução do reino animal para o reino hominal? E assim os espíritos responderam, pode, com o passar do tempo, depois de muitas e muitas reencarnações de outros animais e até em outros mundos. Essa informação não é Leandro quem está dizendo, foi da Revista Espírita, que eu vou colocar no meu próximo artigo, vocês vão ver, quem lê, estará no meu livro. Allan Kardec perguntou aos espíritos, para quem não conhece, pessoal, Allan Kardec, ele perguntava na época aos espíritos. Allan Kardec, as informações que tem nos livros de Allan Kardec não são dele, são dos espíritos superiores. Ele se utilizava de vários médios e fazia pergunta para os médios. E os médios respondiam. Tanto é que Allan Kardec era um cético, era um cientista, era um pedagogo. Ele não acreditava em nada, ele era ateu antes. Quando ele começou a investigar os fenômenos, ele passou a acreditar com base na ciência, no que ele investigou. Ele era um investigador. Por isso que eu gosto muito de estudar o que Allan Kardec diz.
Porque ele só acreditava e só escrevia em algo que ele via sentido e que na visão dele havia prova. Então ele perguntou assim para os espíritos em 1860, o animal pode virar um ser humano com o tempo reencarnando a alma do animal? A resposta foi bem expressa. Sim, porque Deus criou um princípio de evolução. Todos estão sujeitos, segundo a resposta dada pelos espíritos superiores, ao princípio do progresso, do átomo ao arcanjo. Todos nós, isso está em Allan Kardec no Livro dos Espíritos, estamos submetidos à progressão, à evolução, certo? Por isso que se tem a doutrina espírita um princípio básico de reencarnação. Porque em uma vida só não dá para aprender tudo. Você não pode aprender o seu desenvolvimento moral, intelectual e de humildade, de ser uma pessoa boa em uma só vida. A gente vai falar isso em outra live sobre sofrimento e reencarnação. Nossa live aqui é sobre a questão especificamente dos animais. Os animais, eles têm um princípio inteligente. Tanto é que tem animais que a gente adestra, que são animais farejadores, que ajudam no combate ao tráfico de drogas, por exemplo, que auxiliam muito ao ser humano. Eles têm, sim, em diversas distinções, cada um com a sua, uma inteligência, uma evolução distinta de cada um. Essa evolução, com o passar das reencarnações, segundo não só Allan Kardec, segundo Francisco Cândido Xavier, eu trago aqui a informação dele no livro que ele publicou através da psicografia do seu mentor espiritual, que era o Emmanuel. Pessoal, a obra chama-se Alvorada do Reino. Está lá. Chico Xavier, abre aspas, diz: o animal caminha para a condição do ser humano, tanto quanto o ser humano caminha para a evolução do arcanjo, do anjo. Ou seja, nós estamos submetidos a várias e várias reencarnações, a um processo de crescimento espiritual, até um dia que nós vamos estar na categoria de anjos. Segundo Chico Xavier, na psicografia do seu mentor espiritual, Emmanuel. Então aqui são duas informações que eu trago, vai estar a referência, vou referenciar no meu artigo, no meu livro. A obra de Chico Xavier, Alvorada do Reino, o animal sim, um dia tornar-se-á ser humano, evoluirá nesse ponto, com várias e várias reencarnações, aquele princípio inteligente que tem daqueles bichinhos que olham pra gente, que balançam o rabo, são almas ali em condições ainda não inferiores, distintas da evolução nossa, mas que um dia, com muitos milênios, muitas reencarnações, porque a vida é eterna, segundo o princípio da doutrina espírita, eles tornar-se-ão seres humanos. Essa informação vem em duas fontes super confiáveis: Allan Kardec, vai estar no meu artigo, podem ler, vou estar lá a referência. E Chico Xavier, vou botar a página do livro, o título do livro chama-se Alvorada do Reino, e quem disse foi o seu mentor, nada mais nada menos do que Emmanuel. Isso eu aprendi, porque eu tinha essa dúvida. Eu estudando para essa live, aprendi coisas que para mim, minha cabeça ficou assim, eu passo a olhar os animais hoje com um olhar maior do que eu tinha, de mais carinho do que eu tinha. Porque quando a gente vê aqueles bichinhos, eles dependem do nosso cuidado. Os animais, eles foram criados para serem auxiliados e protegidos pelo ser humano. Por isso que Chico Xavier já dizia: aquele que maltrata um animal não aprendeu a amar. Porque o animal, ele não tem consciência, ele não tem maldade, vou fazer um mal contra fulano, ciclano. Eles agem por instinto, sim, mas eles têm um princípio inteligente ali dentro deles, se desenvolvendo. Quando ficam tristes, tem notícias aqui, e eu trago também, vou trazer no meu livro, vai estar no meu artigo, e um animal, uma pomba, está no noticiário, que visitou um idoso cuja família o abandonou quando esteve doente. Ninguém da família foi visitá-lo. E esse idoso recebeu uma visita de uma pomba que ele alimentava na praça. Perguntou, a enfermeira indagou: como esse pombo conseguiu encontrar o quarto deste idoso e lá pousar no seu corpo e visitá-lo? Ninguém sabe, pessoal. Aí é que tá, mas o fato foi documentado, vai estar na referência do nosso artigo. O idoso, ele foi visitado por uma pomba que ele alimentava e cuidava. Então, por aí você tira a essência da pureza dos animais. Outro fato também que eu trago, vai estar lá no livro, no artigo, é que o animal, no caso, o cachorro, ele foi para um velório do seu dono, do seu ex-dono, e lá ficou desesperado, chorando, latindo, querendo atenção, quando viu o corpo do dono.
E isso chamou a atenção das próprias pessoas, dos próprios familiares. Ele chorava e ficou do lado, não queria sair do lado do corpo do seu dono. Pessoal, tudo isso são fatos que ligam a questão da alma dos animais. São seres, sim, que não têm o discernimento do bom, do mal e do bem, como nós seres humanos temos, mas eles têm sim um princípio inteligente, têm uma alma diferente do ser humano, mas uma alma no sentido de que sentem, eles sentem tristeza, sentem dor, sentem depressão, eles se expressam, ali tem uma inteligência em desenvolvimento. Essa inteligência, com o passar de reencarnações, quando um animal ele desencarna, ele morre, aquela energia que tem dentro dele, tem gente que chama de energia, tem gente que chama de princípio inteligente, tem gente que chama de alma inteligente, tem gente que chama de energia dos animais, ele reencarna geralmente muito rápido, porque ele não tem o que purgar, ele não tem como nós, aquela questão, fez mal, fez bem, teve livre-arbítrio, teve consciência, ele geralmente reencarna em outro animal, para ele poder evoluir junto com quem? Geralmente com os homens, os animais de estimação, gato, cachorro, etc. Então, isso está bem lógico do princípio evolutivo, segundo Allan Kardec, certo? Ele responde isso bem claro, que os animais, eles evoluem e chegam à condição de seres humanos, depois de milênios, aquela energia que tem dentro dele, aquela almazinha dele ali, vai se evoluindo, vai se expandindo na consciência, vai aprendendo com o ser humano, e chega a um ponto que ele começa a reencarnar já como seres humanos. Isso Chico Xavier disse e Allan Kardec disse. Então, para mim, que são duas fontes bem confiáveis, eu aprendi agora, porque eu não sabia, certo? Eu não sabia. Eu conto aqui também a história do Chico Xavier. Ele tinha uma cadela chamada Boneca. E ele era muito apegado a essa cachorrinha. E aí a boneca pulava em cima do Chico, né? Essa história também está documentada na internet. E Chico falava, ó boneca, tu está cheia de pulga, vamos me coçar. Aí ele lambia o Chico aqui na parte do pescoço, na parte aqui do peito do Chico, do local que supostamente estariam as pulgas. Só que essa boneca morreu. A cachorrinha dele morreu. O Chico ficou tão triste, que seus amigos resolveram trazer uma outra cachorrinha de presente. E quando essa cachorrinha, filhotinha, foi em cima do Chico, o Chico fez a mesma expressão que fazia com a sua anterior cachorrinha boneca. Ô, não venha em cima de mim não, fulana, porque tá cheia de pulga. Ela agiu da mesma forma, da mesma maneira, no mesmo local em que agia a sua anterior cachorrinha. E aí os seus amigos espíritas também falaram, Chico, a boneca voltou. E aí o Chico, como era um médium muito poderoso, em termos de mediunidade, de capacidade de ver o que tem por trás da vida corporal, material, respondeu, os animais, quando tem uma ligação afetiva muito forte com o dono e quando são tratados com respeito e com amor, eles muitas vezes reencarnam imediatamente e são trazidos, às vezes, não sempre, para a família do mesmo dono. E assim veio em forma de reencarnação, isso é Chico Xavier que disse, vou repetir, a cachorrinha do Chico Xavier, com o mesmo gesto, porque o princípio inteligente é o mesmo. Quando nós desencarnarmos, seremos o mesmo. Se a gente desencarnar com ódio, com rancor, nós estaremos do lado de lá com esse sentimento, provavelmente numa região chamada umbral. Se nós desencarnarmos com perdão, com amor no coração, desejando bem para todo mundo, perdoando todas as ofensas que fizeram com nós, nós certamente seremos acolhidos pelo mundo espiritual e seremos socorridos imediatamente levados a colônias espirituais. Isso vai ser objeto de uma outra live sobre reencarnação e colônias espirituais. Mas a questão dos animais é impressionante, porque essas informações que eu estou tirando vêm de Chico Xavier, o médium mais sério que já pisou aqui no mundo, para mim, no mundo inteiro, e de Allan Kardec, que foi quem codificou o Espiritismo. Então, ambos, um em 1860 e outro agora em 1990, por aí, eles ambos disseram a mesma coisa. Os animais têm alma, sim, os animais reencarnam, sim, os animais estão sujeitos à lei do progresso, às leis da evolução, e um dia tornar-se-ão seres humanos, assim como nós, depois de milênios de reencarnação. Não é rápido, é muito progressivo, certo? Muito progressivo. Então, essa questão dos animais é um fato que, na minha opinião, ele é tão assim, patente, é tão claro, que quando você vê a reação de tristeza, quando quem tem cão em casa, quem tem gato em casa, sabe, vai viajar, deixa o cachorro sozinho, eles ficam numa tristeza e pode até deprimir. Porque eles têm sentimentos, eles são seres sencientes.
possuem sentimento, sentem tristeza, manifestam alegria e trazem para nós um amor incondicional. Amor este incondicional que me deixou essa semana, que eu vi por acaso ontem a notícia da pomba que foi lá e achou a pessoa que alimentava no local onde tinha vários pombos e o idoso sozinho, sem ninguém visitar. A família não foi visitar. Quem foi visitar foi a pomba, pessoal. Foi visitá-lo. Isso prova, Deus criou a vida humana, a vida animal, o reino hominal, o reino vegetal, criou tudo, o criador de tudo. E todos estão sujeitos, segundo essa lei do progresso, aqui eu cito Allan Kardec, à evolução. E o próprio animal está sujeito também à evolução. São nossos irmãos, eles estão aqui para nos auxiliar. Aí a pergunta inversa, o homem pode reencarnar em forma de animal? Segundo Kardec, Livro dos Espíritos, não. Por quê? Porque seria uma hipótese de retrogredir, sabe? Uma hipótese, o espírito não pode retrogredir, não pode voltar no tempo, porque não que o animal seja inferior, discordo disso do homem, não é inferior, tanto é que em termos de sentimento ele é superior à maioria dos homens, seres humanos, todos sabemos disso, o sentimento puro. Prova disso está a pomba que visitou o idoso cuja família não visitou. Porém, a questão aqui de que eles estão ainda em uma situação, entre aspas, ainda inferior, no sentido de inteligência, no sentido de discernimento, no sentido de inteligência. Aí sim, claro, o animal não tem inteligência que o ser humano possui, o livre-arbítrio, a consciência do certo e errado, o ato de produzir, de fazer um livro, de trabalhar, de etc. Mas eles têm, sim, em termos de pureza de sentimento, muito mais do que a grande maioria dos seres humanos. Isso aqui já é a opinião de Leandro, certo? Então a metempsicose, o nome até difícil, né? Metempsicose, ou seja, a reencarnação de ser humano e animal, ela não é possível porque estaria contra o princípio do progresso intelectual, progresso da marcha evolutiva, não é? Já que o animal tornar-se-á um dia, segundo Kardec e Chico Xavier, com o tempo, tornar-se-á ser humano, a sua alma que tem ali, ela habitará o de um ser humano, tá? Então essas foram as considerações que eu tive. O Chico Xavier sempre dizia que nós devemos amar os animais, porque eles futuramente serão os nossos irmãos como seres humanos. Nós devemos amar os animais como criação divina e porque eles estão aqui para nos auxiliar. Os animais são seres que dependem do auxílio humano e dependem da nossa assistência. Seres que sentem frio, sentem sede, fome, sentem tristeza, sentem alegria e se expressam com emoções e sentimentos, muitas vezes, mais puros e solidários do que grande parte dos seres humanos. A questão mesmo do idoso é impressionante. Vai estar no meu artigo que eu vou publicar, certo? Então, essas foram as considerações que eu trouxe aqui. Vai ser uma live curtinha para justamente deixar aqui essa semente do mais importante. Animal reencarna sim, animal tem alma sim, diferente do homem, porque não está no grau de inteligência nosso, não tem livre-arbítrio, não tem consciência do certo ou errado, mas tem sim um princípio inteligente. Kardec disse, Chico Xavier disse, é só vocês olharem para os animais e verem a expressão que eles têm. E os animais, eles estão sujeitos sim à lei do progresso e da evolução de suas consciências, que um dia se tornarão seres humanos, tá? Esse compêndio de informações, de tudo que eu digo, estará no meu próximo artigo. Eu vou colocar depois no Instagram. Quem não conhece o meu blog eu estou produzindo vários textos que serão objeto do meu livro no segundo semestre. E um desses capítulos vai ter sobre isso. Vou aprofundar mais um pouquinho, falar mais alguma coisa, mas vou disponibilizar toda a fonte aqui que eu citei nesse meu blog, certo, pessoal? No meu próximo artigo, daqui uma semana, 10 dias mais ou menos, eu vou produzir isso aí. Então, eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo, tá? A próxima live, o tema vai ser sobre reencarnação e sofrimento. Vai ser uma live um pouco mais longa, mas essa dos animais eu deixei aqui de uma forma bem objetiva, muito didática e muito direta, para mostrar para vocês como esses animaizinhos, eles têm sim alma, têm princípio inteligente, eles têm vida, eles têm sentimentos e nós devemos cuidar dele com muito amor e carinho. Obrigado aí todo mundo que compareceu. Isabela, tudo bem, Isabela? Ronaldo, grande meu amigo.
E eu vou deixar disponível a live gravada aí para quem quiser assistir. E em breve vai sair o texto do meu artigo sobre o tema. Viu? Boa noite a todos aí.